Ayer nós outros estuvimos falando sobre a persecução, como sempre estamos falando durante a semana. Estamos querendo mostrar-lhes a vocês como é a pessoa llena do Espírito Santo com qualquer outro cristiano. Muito bem. Neste momento hablamos entonces de homem, a partir desde ayer, começamos a falar de homem que perseguia os cristianos, los levava preso, dava sentença de muerte e muitas coisas aconteciam. Muito bem, ele conseguia cajar a grupo de cristianos. E como pode? Por quê? Porque há duas classes de pessoas, como eu lhes digo. Há a pessoa que é llena do Espírito Santo, vive na presença de Deus. E há aquelas pessoas que são cristianas, mas infelizmente não vivem na presença de Deus. Mais adelante vamos falar sobre esse tema. O ponto agora é falar de Saulo. Vamos ler 3 versículos ou 4 e você vai entender onde queremos chegar com a palavra de hoje para vocês. Hoje você vai entender em onde queremos chegar. Então, como estávamos falando, ele foi cercado por um resplandor de luz e caindo em terra, versículo 4, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persigues? Versículo 5, e ele disse: quem eres, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persigues. Dura coisa te has dar coces contra el aguijón. Ele, temblando e temeroso, disse: Senhor, que queres que haga? E o Senhor lhe disse: levanta-te e entre na cidade, e se te dirá lo que te conviene hacer. E os homens que iam com Saúl se pararam atônitos, ouvindo a la verdade a voz, mas não vendo a nadie. Então Saulo se levantou de terra e, abrindo os olhos, não veia a nadie. Claro, estava cego. Assim que, levando-lhe por la mano, metieron-lhe em Damasco, donde estuvo 3 dias, muita atenção, 3 dias sem ver, e não comiu nem bebeu. Então, nós outros entendemos com estes versículos, com estes párrafos, que há grupos de cristianos ou há cristianos que o inimigo lo para com uma persecução, com um problema, mas há cristianos que o inimigo não consegue parar. Quem são aqueles que o inimigo para? São aqueles que não são genos, que não se llena da presença de Deus. E quem são aqueles que o inimigo consegue parar? Aqueles que são cristianos, mas que não são llenos do Espírito Santo. Aí você pode observar claro, evidentemente, que o Espírito Santo livra aquele que é fiel a ele. Veja que Saulo estava indo a Damasco para trazer de aí o grupo de cristianos llenos do Espírito Santo, que se llenava da presença de Deus. A pergunta é: Pablo pudo vencê-los? Claro que não. Por que, o bispo? Porque era um grupo diferente, era um grupo lleno do Espírito Santo. Meu amigo e minha amiga, por isso eu
me esforço para enviar estes mensagens a vocês. Por isso, eu a vezes insisto em decirles a vocês para venir miércoles, viernes, domingo à igreja. Por isso eu insisto, não é por mim, é porque eu sei que quando você receba o Espírito Santo, você será uma pessoa imparável, nada te vai poder parar. Por que, ô bispo? Porque o Espírito Santo intercede por nós outros a Deus com gemidos inexplicáveis. Então, amigo e amiga, meus queridos, uma vez mais podemos ver aí o livramento de um grupo de pessoas llenas do Espírito Santo. É igual com você, é igual comigo. Quando temos o Espírito Santo e qualquer pessoa que quer ocasionar-nos dano, o próprio Espírito Santo intercede por nós outros e nos livra de qualquer classe de persecução e de problema. Assim que, meus amigos, espero que com estes párrafos, amanhã vamos seguir lendo e vamos falar-lhes a vocês sobre os 3 dias. 3 dias, guarde esses números. 3 dias sem ver, não comeu nem bebeu. Amanhã vamos falar sobre isso. O que quero deixar claro a vocês hoje é simplesmente a proteção divina que estava sobre aquele grupo, porque aquele grupo se llenava da presença do Espírito Santo.